Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live dessa semana, em que eu vou receber a Isis para a gente conversar sobre o planejamento matrimonial, que, aliás, é um dos temas da imersão prática em advocacia familiarista, que vai começar no sábado e que está com as inscrições abertas até sexta-feira. Então, ainda dá tempo de se inscrever e participar. E ao longo dessa semana, a gente vai, então, conversar sobre os temas que serão abordados ao longo dos encontros. Vai ser em quatro encontros, com uma metodologia prática voltada para o exercício da advocacia familiarista. E a Isis chegou, só que não está aparecendo aqui para mim. Agora sim. Estou aparecendo. Agora apareci. Apareceu. Estou te vendo e te ouvindo. Então tá tudo ótimo. Então, tá. Seja bem-vinda. Obrigada aí pela parceria ao longo dessa semana, que hoje a gente começa então com essa live sobre o planejamento matrimonial. E eu já vou te passar a palavra para que tu comece falando então o que está presente, né? E comece falando sobre o que é o planejamento matrimonial. Eu agradeço o convite e a oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, tão caro, né? O direito de família, o direito civil, o direito privado, porque eu gosto muito, começa que eu já gosto da palavra planejamento. Né? Eu acho que planejamento é uma palavra que define muita coisa importante e muitos pontos aí que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando de relações entre particulares, né? Relações privadas, né? Entre pessoas aí maiores, capazes, que têm a possibilidade de, no exercício da sua autonomia privada, no exercício da sua capacidade, no exercício do seu agir no direito, poder fazer acordos, fazer combinados, construir entendimentos que possam favorecer aí, né, uma tranquilidade no momento que a gente está construindo essas relações. Então, quando a gente fala de planejamento matrimonial, a gente está falando exatamente, né, desse lugar de organização. E junto com a organização, a gente está falando também de esclarecimentos, de esclarecer pontos que são importantes, que são relevantes. Então, a gente tem a oportunidade de definir as regras do jogo. Aí você, mas a gente está falando de matrimônio, casamento, amor, né? Tudo isso. Sim, a gente está falando de tudo isso. E não é porque a gente está, em nenhum momento a gente desconsidera esse lugar da importância da afetividade e que cada vez mais a gente tem visto a possibilidade das pessoas se unirem em vários tipos de relações. Isso é maravilhoso, né? As pessoas, essa é o lugar da autonomia, de eu poder me relacionar como eu quiser, com quem eu quiser, e aí aqui é a importância de que a gente possa estabelecer essas regras. De que nós, enquanto casal, enquanto, né, trisais e etc e tal, e como as pessoas quiserem construir esses espaços, poderem combinar. Porque é aquela frase, né, aquele ditado popular, né, o combinado não sai caro. Então, tudo que a gente estabelece, e por isso que eu disse, eu estou falando de qualquer união aqui, né, de duas ou mais pessoas que vão compartilhar a vida, que vão partilhar todas as situações, a convivência diária e tudo isso. Então, quando a gente está falando de planejamento matrimonial, é isso, é o que antecede esse lugar do momento do casamento ou da efetivação dessa união estável, enfim, como eu disse, independentemente de qualquer relação, poder estabelecer regras específicas para que a gente possa ter uma convivência mais harmônica. Acho que esse é o primeiro ponto aí para a gente começar a falar de planejamento matrimonial. Acho que esse é o primeiro, acho que essa é a primeira coisa que eu queria colocar. Perfeito. Então, eu vou falar um pouco sobre para que serve, né, o planejamento matrimonial. E é importante a gente perceber que existem várias relações, né, possíveis de serem contratualizadas no direito de família. Né? Então, trazendo assim para a nossa vida, para a nossa realidade.
A gente está falando, então, de namoro, de união estável, de casamento, né? Então, a partir disso, a gente fala, claro, no planejamento matrimonial, muitas vezes mais associado ao casamento, mas desde que a gente tenha, então, pessoas que estão num relacionamento e que a partir desse relacionamento se produz efeitos jurídicos, a gente pode falar de um planejamento. Então, um planejamento conjugal, um planejamento relacional, né? Então, principalmente, daí eu vou usar aqui o enfoque no casamento para a gente entender a importância disso e para que serve, porque quando a gente passa a observar o casamento como um negócio jurídico, a gente tem mais clareza, né, da produção desses efeitos jurídicos também, como a Isis mencionou anteriormente, porque a gente tem efeitos que não são só patrimoniais, são pessoais, são familiares, são sociais, né? E o planejamento serve para a gente olhar para todos esses efeitos e regular isso de alguma forma nessa relação, né, privada e os efeitos que vão surgir nessa relação como uma proteção da família, uma proteção do patrimônio, uma proteção da relação também, né? Então, serve para que a gente possa definir questões tanto patrimoniais quanto questões existenciais, e depois eu vou dar alguns exemplos. Podem se estabelecer regras de gestão financeira, né, de gestão patrimonial, e também a possibilidade, porque muitas vezes se associa também muito a somente a escolha de um regime de bens, né? Porque o planejamento matrimonial também fica associado ao pacto antinupcial, quando a gente fala de casamento, a escolha de regime de bens. Mas é importante que a gente saiba que além, né, dos regimes de bens que estão previstos no Código Civil, é importante que a gente entenda a realidade e que as pessoas compreendam a sua realidade, aquilo que elas podem customizar dentro de um regime de bens já previsto em lei. Então, é possível combinar tudo aquilo que não é vedado pela legislação. Então, ainda que as pessoas venham a escolher, por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens, elas podem modular alguns efeitos e fazer alguma customização dentro desse regime que está previsto em lei. E também entender qual é a modalidade desse relacionamento, né? E como as pessoas esperam, como elas vão se organizar dali para frente em relação a esses efeitos, então, dessas relações que são relações jurídicas que podem ser entendidas também como negócio jurídico. E então, passo a bola para ti. Eu acho que pegando até um gancho disso que tu tá falando, né, Ana, eu acho que tem essa lógica desse caráter também preventivo. E quando a gente fala desse planejamento, dessa organização, a gente está verificando, como tu bem colocaste, a questão dos efeitos. Por isso a importância, né, de consultar um profissional que realmente conheça do assunto, seja especializado na área, para que a gente possa, a partir da realidade de cada pessoa, porque não existe uma fórmula pronta, né? A estrutura jurídica, ela é ali uma regra geral, ela é uma receita de bolo padrão. Mas se eu quiser colocar uma cobertura de chocolate, mas se eu quiser colocar um outro recheio, eu posso customizar isso a partir da minha necessidade, desde que eu mantenha a receita original, né, e que não ultrapasse os limites que a receita original me coloca, que é essa ideia da estrutura jurídica. Então, sempre quando eu penso nessa questão, a gente está falando aí de evitar que no futuro a gente possa causar questões muito, né, desgastes eventuais muito piores. Então, a gente já consegue organizar isso. Porque um dos pontos, né, algumas pesquisas indicam que um dos principais motivos que levam os casais ao rompimento, à separação e ao divórcio é a questão financeira. As pessoas têm medo de falar da questão sobre dinheiro. As pessoas têm receio, né? Além disso, elas têm preconceito de falar, vou falar sobre dinheiro, meu Deus, como é que eu vou trazer esse assunto? Acho que tem que começar a trabalhar isso de uma maneira um pouco mais tranquila. A gente precisa de dinheiro.
né? O dinheiro faz parte desse nosso existir nesse contexto. Então a gente precisa falar disso. Então as pessoas têm medo de falar, ah, eu vou falar de regime de bens, não vou falar de dinheiro, porque a pessoa vai achar que eu não gosto realmente dela. E relaciona isso com isso dá uma sugestão, dá uma ideia de que não há confiança naquele relacionamento. Gente, não é nada disso. Eu acho que a gente tem que começar a naturalizar esse diálogo, naturalizar a forma com que a gente conversa sobre estruturas, sobre esses regimes, sobre a vida financeira, porque mais cedo ou mais tarde essa discussão vai aparecer no casal, né? Ah, no início as pessoas estão ali envolvidas por uma, né, se conectaram a partir de um laço de afetividade. Maravilhoso. É isso que isso se preserve durante muitos e muitos anos. Mas se ela evita falar de dinheiro, se ela evita falar de uma questão financeira neste primeiro momento, é muito provável que quando for falar passados alguns anos, isso se torne um grande problema, um problema muito maior. Então, a hora de falar sobre isso é no início, não é no fim. Porque no fim, muitas vezes, quando existe o rompimento, ele vem acompanhado de muitas outras questões. Né? Vem acompanhado de... E o processo de separação, o processo de divórcio é sentido, claro, cada pessoa sente de uma maneira, mas de uma forma muito forte. E não é um processo simples. Convenhamos que não é uma coisa fácil a gente passar por um rompimento conjugal, né? Um rompimento de um relacionamento, porque são expectativas que são frustradas, etc, etc. Então, quando a gente antecipa esse assunto, né, do planejamento, quando a gente antecipa determinadas situações, principalmente essa questão de ordem financeira, né, trazendo aqui essa questão. Vocês estão me ouvindo bem? Está falhando alguma coisa? Eu tô. Houve uma falhazinha. Agora falhou. Voltou? Acho que sim. Tá. Se acontecer alguma coisa, me avisa, me dá um sinalzinho Não, aí. por Eu enquanto estava está. ouvindo algumas. Oi? Oi, travou, Tá voltou. me ouvindo? Voltei, peraí, deixa eu só mudar aqui. Tá. Talvez Vamos ver se mudar. agora. Era o que eu estava tentando. Vamos ver se agora estabiliza. Ele tá dando algumas travadas no vídeo. Para mim, tu me aparece às vezes um pouco travada. E Agora eu fiquei com medo que fosse eu. Agora acho que voltei para a rede, né? tô. Acho que mudei a rede, acho que tô melhor. Bom, Agora, então, como eu falava, acho que antecipar essas questões, antecipar esse diálogo pode trazer muitos benefícios para o casal. Porque a gente, né, é como se a gente eliminasse qualquer possibilidade de a gente ter daqui a pouco um elefante branco na sala. Esse elefante branco já não vai existir ali. Então, a gente pode tratar isso com naturalidade. Acho que eu quero trazer hoje, eu acho que um ponto importante a gente começar a falar é sobre naturalizar esses diálogos. E a importância, né? A gente sempre fala muito dessa questão do diálogo, da importância desse diálogo, porque é isso. E procurar esse espaço da gente jogar, às vezes a gente não está conseguindo conversar só nós dois. Pô, a gente tem muitos profissionais na área da mediação, da negociação, advogados e advogadas que têm uma postura para ampliar e até para orientar sobre o que vai fazer isso. Então, como é que esses diálogos podem ser conduzidos? Pode ser de diversas maneiras. A gente vai ter que identificar qual é a melhor maneira de conduzir esse diálogo, mas sem dúvida ele é fundamental e ele não traz essa ideia de falta aí de confiança. Acho que era esse um ponto. Te devolvo aí, Ana. existe mesmo, né, uma certa resistência de tratar sobre alguns instrumentos jurídicos, né? Assim como a gente vive uma resistência em relação ao testamento também, né? As Exato. pessoas não gostam também de falar muito sobre essa organização, essa previsibilidade de algumas questões que são inevitáveis, né? Assim como a vida, um casamento, um relacionamento, de alguma forma ele acaba, né? É, então, assim, se não pela vontade das pessoas em vida, pela morte. Uhum. E a gente
precisa ter assim, muita consciência e muita tranquilidade em falar sobre essas questões, naturalizando isso, não tornando isso mais complexo, não gerando uma crise que vai acontecer, né, que pode vir a acontecer logo ali na frente. Quando Uhum. há uma mudança no relacionamento, na situação, né? A chegada dos filhos, a saída de um dos companheiros ou cônjuges do mercado de trabalho por qualquer motivo que seja, uma demissão, um afastamento, uma doença, né? Então, tudo isso que faz parte, né, dos acontecimentos da vida acabam impactando essa relação. Né? E nesses momentos, o momento em que se está diante de uma situação desafiadora, de fato, é muito mais é, desafiador também tratar desses assuntos, especialmente as questões financeiras e patrimoniais. Né? Então, quando a gente fala no planejamento matrimonial, que não é uma obrigatoriedade para as pessoas, somente o instrumento do pacto antinupcial ou de uma escritura pública de união estável, né, se faz necessário quando as pessoas escolhem um regime de bens diverso do que está na legislação, não há uma necessidade, né, jurídica para essa preparação. Então, por isso que também é sobre se conscientizar de que as nossas escolhas têm esses efeitos jurídicos e a gente não precisa tornar isso um problema, né? Uma questão maior do que ela realmente é. E que isso não é sobre falta de amor ou sobre falta de confiança. Eu acho que é muito mais, né? Confiar, poder confiar na pessoa que está contigo, a ponto de trazer esses assuntos com clareza, com tranquilidade, isso é realmente grandioso e torna um diferencial muito importante nesse relacionamento, né? Então, a gente também fala, sobretudo, da necessidade da comunicação e desse acompanhamento, como tu muito bem pontuou. As pessoas não precisam fazer isso sozinhas, né? O casal não Uhum. precisa estar isso de maneira entre eles somente, né, podem contar com a ajuda de um profissional, trazer esse assunto de maneira mais tranquila. Então, como a gente falou, né? Né, desculpa, até por causa de uma questão de orientação mesmo, né, de conseguir analisar os reflexos de cada situação, de cada das pessoas que compõem aquela relação, exatamente para poder ter a tomada de decisão consciente e orientada. Isso faz toda a diferença no momento de entender, porque isso, né, só um profissional que entenda realmente do assunto para poder mapear e para poder orientar dentro desse cenário. Porque o profissional, né, da advocacia, o advogado, a advogada, consegue fazer muito bem uma orientação em relação aos efeitos jurídicos, né? E também auxiliar em alguma medida, ou outros profissionais também, nas questões relacionais, porque o que é importante para um casal pode ser diferente do que é importante para o outro. E os combinados, eles podem variar, mas eles vão estar sempre nessas esferas que falamos anteriormente, aquilo que tem um impacto social, né? Por exemplo, discutir questões de redes sociais, de exposição em redes sociais. Isso é um impacto social de estar num relacionamento, né? A questão pessoal, familiar, a relação com os familiares ou família extensa. Por exemplo, os pets, né? Que o exemplo do Caetano latindo na live, como se dá, né, também, eventualmente, alguma questão relacionada à saúde, à afeição, aos laços parentais e também patrimoniais. Então, cada família e cada casal também está inserido num contexto com algumas especificidades. Então, exemplos do que se pode pactuar, né, nesse planejamento matrimonial que conta com esses instrumentos que falamos, né, contratos, escritura pública de declaratória de união estável, pacto antinupcial, enfim, o que pode ser pactuado, né? Então, rapidamente aqui, antes da gente começar a live, eu elenquei algumas coisas, porque de fato pode ser uma lista bastante extensa de possibilidades, mas por exemplo, aqui em relação aos aspectos patrimoniais. Por exemplo, quando as pessoas vão casar, é muito importante ter clareza, por exemplo, isso pode ser algo
a ser discutido, que é definir contratualmente quais são os bens particulares de cada um, né? Antes de se casar. Então, qual é a relação de bens que vai ser considerado como bens particulares? Ter clareza nisso, né? Porque a gente sabe, como dissemos anteriormente, não é que estamos esperando o divórcio, mas depois lá no divórcio pode dificultar muito esse entendimento, né? E depender de provas e alguma discussão que cause maior desconforto ainda nessa discussão. Fazer eventual partilha de bens, né, antes do casamento, quando isso significa uma mudança de regime de bens. Então, por exemplo, o casal vivia em união estável pelo regime da comunhão parcial de bens e decide se casar pelo regime da separação de bens. Veja, a gente tem aqui uma situação, eventualmente uma situação patrimonial, se esse casal, durante a união estável, constituiu um patrimônio. Então, como que vai ser resolvida essa questão? Vai ser feita uma partilha? Feita essa partilha, aqui surge uma necessidade jurídica, por exemplo, de formalizar uma quitação recíproca, né, desses então companheiros e agora nubentes, futuros cônjuges, né? Então, tudo isso gera uma segurança, uma clareza que traz uma tranquilidade. A gente já começa, né, esse novo passo, essa evolução dessa relação com essas informações bem definidas. É possível pactuar, por exemplo, escalonamentos de efeitos jurídicos patrimoniais de regime de bens, né? Então, por exemplo, até os primeiros 5 anos do relacionamento o regime que vigora é o regime X, né? Se vierem os filhos, o regime passa a ser Y, né? Então, e aí, por exemplo, em questões que também são patrimoniais, têm efeitos patrimoniais, podem ter, né, na mudança de vida desse casal, por exemplo, como fica a situação da mulher que se afasta, por exemplo, do mercado de trabalho quando engravida, né? Ou se ela venha ficar afastada por qualquer razão que seja. Vai ter aí uma prestação de alimentos durante o casamento, né? Ou uma questão assim de regular quem ficará responsável financeiramente durante esse período. Como eu falava antes também, a perda do emprego, por exemplo, o afastamento. Então, são questões em que a gente traz assuntos que são desafiadores, mas que em alguma medida a gente faz parte da vida, a gente tem alguma previsibilidade para quando isso acontecer, minimizar os efeitos assim desafiadores dessas situações dentro do relacionamento. E questões existenciais, como a gente já viu recentemente, né, até mesmo sobre a forma como o casal se relaciona em vários aspectos e também sobre fidelidade, sobre estabelecer o que se considera, por exemplo, uma traição, qual é a extensão disso, né, na relação, qual é a forma com a qual o relacionamento vai se dar, quais são as regras, né? É um relacionamento monogâmico, é um relacionamento aberto, né? Quais são os combinados que vão ser feitos? E tudo isso pode ser feito nesse momento de planejamento, que não é só matrimonial voltado ao casamento, mas esse planejamento conjugal, relacional. Então, por isso que tem tudo a ver, né, também com o que a Isis falava, sobre esse caráter preventivo. Então, quando a gente fala, não é só aqui trazer, né, a informação de que o planejamento matrimonial previne conflitos, mas por que que ele previne, né? Então, porque justamente a gente traz esses pontos que podem ser pontos que lá na frente, questões, podem culminar no fim de um relacionamento que poderiam ter sido resolvidos antes, né? E não causar aí um desconforto, um descompasso ao longo dessa relação. Então, eu passo a palavra para ti, para a gente já também se encaminhar para o fim aqui dessa conversa. O que mais tu Uhum. quiser comentar? Não, tu estavas falando, eu fiquei pensando, né? Essas questões que tu colocas muito bem, já por si só são desafiadoras. E quando eu abro, porque muitos casais ficam cheios de dedos, né? Como a gente estava, ai meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo?
E se a gente já, olha que interessante, né? Se a gente abre o diálogo nesse momento, talvez lá na frente, quando a situação acontecer, a gente pode até repactuar. Ah, mas assim não funciona mais. Tá tudo bem. A gente pode fazer um novo combinado, mas a gente abriu espaço de comunicação. Eu acho que o planejamento patrimonial tem essa potência. Ele abre o espaço de comunicação para a gente lidar com temas delicados desde o início. Aí a gente não fica naquele lugar, não vou falar sobre isso, o fulano vai ficar chateado. A gente pode, né, gerar alguns constrangimentos, então já vamos colocar as cartas na mesa. As coisas podem acontecer, né? A vida é dinâmica, a gente não sabe como é que como é que a gente vai reagir a determinadas situações no futuro. Então, se a gente já começa um processo de diálogo aberto, sincero e responsável nesse cenário, as chances da gente conseguir dialogar lá na frente também vão ser maiores e a gente vai conseguir enfrentar essas situações de uma maneira mais efetiva. Então, eu vejo aqui como uma possibilidade de a gente já ter uma abertura e de, aí sim, ao invés da gente pensar de que é falta de confiança, ao contrário, da gente estabelecer uma relação mesmo de confiança, de que eu confio no outro, e é por confiar no outro que eu consigo conversar e que eu consigo dialogar sobre assuntos que às vezes não são muito confortáveis. Acho que era isso que eu queria dizer. Muito bom. São essas conversas desafiadoras, né? Não necessariamente difíceis, mas desafiadoras, porque nos colocam também num lugar de vulnerabilidade, né? Claro. De muita necessidade de transparência, de clareza, enfim. Então, aqui, acho que são algumas informações que têm uma relevância social bastante importante, então, para todas as pessoas que estão no relacionamento ou pensam em estar no relacionamento, de pensarem sobre isso. E também um assunto bastante relevante para o público de advogados, né, Isis? Eu falava no início que esse é um dos temas que vai ser tratado na imersão prática, né, em advocacia familiarista, porque é muito, muito, muito importante os profissionais também da área se colocarem nesse papel, né, de profissionais com condições de acompanhar essas pessoas, de acompanhar os seus clientes nesses momentos de tomada de decisão, né? A gente fala tanto de advocacia preventiva, né, que a importância disso, então a gente também, enquanto profissionais da advocacia, a gente precisa se posicionar dessa forma também, trazendo a importância disso, sabendo comunicar isso para as pessoas de maneira leve, de maneira, né, também acolhedora e como sendo um benefício, uma vantagem Exato. na vida dessas pessoas. E que também, né, nada é definitivo, né? As coisas podem ser repactuadas, isso também é importante pontuar, né? A gente fala de pacto pré-nupcial, mas pode existir aqui palavra em sentido amplo, né? Pactos pós-nupciais, né? Então, ao longo da relação, as coisas podem mudar, né? Do relacionamento, da família, os interesses, né? As circunstâncias vão surgir e as pessoas podem repactuar isso também, né? Então não é definitivo. Então, hoje esse era o tema que a gente gostaria de tratar, assim, com bastante objetividade, trazendo o máximo de informação num espaço de tempo mais curto, justamente porque a gente pensou dessa forma bem objetiva. Já fazer o convite para a próxima live, que vai acontecer amanhã. O nosso tema vai ser contratos, né? Então, a importância dos contratos no direito de família. E aí a gente tem aqui a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Uma professora de direito privado, que traz tão bem, com tanta clareza, assim, essa importância jurídica, né, das relações privadas, esses efeitos, e como a gente traz isso para o nosso dia a dia. Então, a nossa função aqui é trazer informação em âmbito social para as pessoas que não são da área jurídica e também para o público da advocacia que se identifica com essa área, se identifica com essa forma de trabalhar e se posicionar profissionalmente. Então, um beijo para todos vocês. A gente se vê amanhã. Qual é o horário amanhã? Amanhã às 21. 9. Isso aí. Então, amanhã Isso, às 21. às 21 e para falar sobre contratos. Até. Isis, muito obrigada pela Eu que participação. agradeço. Até amanhã. Tchau, Até tchau.
Tchau.